Então, gente, voltamos agora com o bloco 2. Vocês que estão nos assistindo, pode deixar já o que vocês estão achando aqui nos comentários. Então, Jefferson, me diz aí, como tu acha que constrói a ética dentro do contexto de IA no mercado de trabalho? Olha, eu acho que de uma forma mais ampla, com governança e conscientização, tá? O que eu quero dizer com isso? Que as empresas, órgãos públicos, instituições de ensino também acho que podem colaborar nesse sentido. Basicamente, o que a gente vê no dia a dia é que tem um uso corporativo da IA, mesmo que as empresas ou, enfim, instituições não tenham diretrizes claras sobre esse uso. A gente vê que as pessoas usam. Como se popularizou muito, muita gente usa, quase todo mundo usa. E, às vezes, principalmente se tratando de estagiários, eles podem não ter a noção de que alguma prática pode infringir alguma questão ética, né? Então, com uma governança bem estabelecida, a empresa tendo diretrizes claras, tendo conscientização, compartilhando o conhecimento, né, com os estagiários e também com o seu time como um todo, eu acho que a gente consegue manter, na verdade, um cenário ético tranquilo, porque antes mesmo da IA, as empresas já tinham diretrizes de compliance, de conformidade, enfim, né? Muita coisa que se faz na IA, a gente já poderia fazer por outros meios antes. Sim. Então, muitas empresas já tinham diretrizes claras sobre privacidade, segurança da informação, proteção de dados como um todo. E a IA, quando mal usada, ela oferece um risco nesse sentido também. Então, por exemplo, o estagiário vai lá, pede alguma análise para o ChatGPT e manda uma lista de clientes da empresa, por exemplo, tá? Isso pode ser um uso inocente para fazer alguma análise rápida, mas que eventualmente pode estar expondo alguma informação que a empresa não queria, né? Sim. Então, por isso tem que ter uma política de segurança da informação clara. A empresa tem que deixar bem claro, né, para eles o que pode e o que não pode ser feito, até porque são jovens entrando no mercado de trabalho, né? Exatamente. Corroborando com o que o Jefferson tá falando, e tu também, Carol, o que eu vejo, tá? A questão da ética, ela é muito superior à questão de inteligência artificial por si só, né? Ética está vinculada a valores, a transparência de uma relação, seja ela profissional ou pessoal, enfim. Então, assim como antigamente o papel aceitava tudo, hoje em dia a IA também aceita tudo. Então, para os estagiários que estão nos escutando aqui, sintam-se à vontade de utilizar a IA, inclusive num processo seletivo. Mas saibam que no fim do dia o que interessa vai ser o que de fato é possível fazer de entrega e de forma transparente. Então, por exemplo, na Gama, quando a gente abre uma oportunidade de estágio ou de vaga de trabalho, nós vamos começar a receber vários currículos que vão ter, obviamente, a IA trabalhando por si só do candidato, e a gente espera isso, porque tu tem que ter ela já embedada na tua criação ali, mas saber que no fim do dia o que interessa de fato é a relação que o profissional, o estagiário, consegue construir das suas habilidades junto à empresa em que ele está trabalhando, na empresa que ele busca estagiar, né? Então, assim, eu acredito que a construção da ética no contexto da IA, ela é exatamente como a construção da ética num contexto de relações de trabalho que existem há milênios, né? Obviamente a gente vem evoluindo e cada vez melhor, como o Jefferson falou, essa questão de compliance, de governança, a IA entra nesse contexto também, né? Respeitando valores e sendo transparente na operação em si, obviamente que tu vai ter a ética ali dentro, né? E vocês acham, assim, que hoje as empresas que já usam IA, elas estão em desenvolvimento ainda nessa conscientização sobre a ética, ou vocês acham que tem muito trabalho a se desenvolver? Eu acho que eu posso falar um pouquinho nessa questão de empresas, assim, por trabalhar na parte de negócios aqui do C, né, acho que uma das dores que eles trazem muito é isso, né, eu acho que o profissional que vem até aqui, né, o candidato que vem até aqui, fala uma coisa, né, no papel tá ali, como tu trouxe, né, o papel aceita tudo, de fato aceita tudo, né, e na prática é outra coisa completamente diferente, né, então acho que a gente precisa saber qual é o profissional que a gente quer entregar pro futuro, né, quem eu quero ser, né, e o que eu vou precisar fazer para chegar aonde eu quero, né, e acho que a ética, ela tá atrelada a isso que tu trouxe muito bem, a questão de valores, né, eu acho que ou tu é ético ou tu não é ético, né? Não existe uma fórmula mágica para isso, né?
Então, trazendo nesse contexto de empresas também, né, acho que o relato delas é muito disso que tu comentou agora, né? Acho que precisa sim ter uma preocupação para o desenvolvimento. A gente não pode também só jogar a responsabilidade para aquele estagiário, a gente também precisa, como empresa, entender qual é o ambiente que a gente está proporcionando, né? Então, o ambiente transforma, a gente sabe disso, né? E se a gente está num ambiente onde a gente não é ético, automaticamente a gente tende a não ser mais, né? Então, acho que é nessa linha. É uma construção, né? Porque, como foi dito aqui, a questão da ética, para mim, é um código binário, ou sim ou não. Exato. Tu não vai conseguir ser ético com a IA, mas não ser ético em outras frentes da empresa. Então, alguns erros, alguns aprendizados são naturais de se ter ao longo do caminho, e eu acredito, Carol, que é exatamente nesse espaço de tempo que estamos em relação às empresas, em relação aos profissionais quanto a IA. A gente ainda está aprendendo muita coisa e, por consequência, quando tu está aprendendo, tu vem cometendo alguns erros, porque ele é fato da construção, da evolução, né? Então, é aqui que a gente está. O que se acontece muito no dia a dia? Vamos supor, eu construí um texto em que eu utilizei a IA como base para a construção dessa narrativa, de um texto de blog que vai para o ar, de uma proposta comercial que eu vou dar para o meu cliente na apresentação institucional que eu estou fazendo. Daqui a pouco, tu está cometendo um plágio sem saber o que você está cometendo. Sim. Isso não é ser ético. Isso, obviamente, tu não está sendo ético, mas na essência, tu não passou por cima de nenhum valor. Tu está simplesmente cometendo erro e a partir disso tu vai evoluir. Quando há um alinhamento sobre as expectativas e sobre a transparência daquelas relações. Isso que é fundamental. Então a IA, ela entra nessa conversa de ética, de governança, em vários aspectos que a gente sempre enfrentou no nosso dia a dia, né? Com certeza. E uma dica para os estagiários é que, se não tem clareza sobre o que pode ou não fazer com IA, pergunta para o gestor, lê políticas da empresa, manual de conduta e ética, né? Daqui a pouco, nessa pergunta, o gestor pode verificar que não tem nada claro de diretriz sobre isso e estruturar alguma questão que vai ajudar a empresa, né? Eu queria comentar também que muitas empresas grandes desenvolvem ou contratam soluções de machine learning, que basicamente é aprendizado de máquina, né? E sempre que se fala disso, vem esse debate sobre a questão ética também, porque a gente alimenta esses algoritmos com dados de fontes que a gente decide usar, né? Então, a gente vai usar fontes internas, fontes externas. E quando a gente usa a fonte interna, a gente, às vezes, pode perpetuar algum padrão que os nossos dados contam e que isso pode causar lá na frente uma discriminação. Por exemplo, a minha base de dados diz que a maioria das pessoas promovidas a gerente são homens de 40 a mais, né? Aí, eventualmente, um algoritmo que vai recomendar quem contratar ou quem triar num primeiro momento de um processo seletivo desse, ele pode já entender que, de fato, esse é o perfil. Então, isso pode causar um dano também para pessoas que não têm relação direta, né? Então, esse cuidado tem que ter. Quando houver processamento em massa, principalmente com o aprendizado de máquina, que a gente faça validações para garantir que não está reproduzindo algum padrão que não é aceito, que não é o que a empresa quer, de fato, implementar, né? Nesse sentido. Com certeza. E dentro dessa linha que ele trouxe, né, eu acho que trazer também muito essa questão, principalmente para dentro, assim, da nossa realidade aqui enquanto CIE, né? A preocupação que a gente tem hoje sempre de dar uma solução para o cliente, né? Ou propriamente para o estagiário, seja com oficinas digitais, com outras ferramentas que a gente tem hoje para que eles possam performar, mas sem anular o atendimento humanizado que a gente tem, né? Então, uma coisa não anula a outra. Então, acho que a dica maior é essa realmente, assim, não esqueçam de que, como o Krebs trouxe ali no início, né, que a gente precisa saber demandar, né, e não a inteligência demandar da gente, né? Perfeito. Sobre isso, o Bernardo, sócio da Gama, ele foi esse ano no SXSW, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, que acontece lá no Texas, e a Brené Brown estava falando sobre as principais habilidades que ela enxergava para os novos gestores, por consequência para a nossa audiência que está aqui, que lá na frente vão ser gestores também, né? Quais são as grandes habilidades de comunicação que devem ser desenvolvidas tendo em vista esse desenvolvimento da IA? E ela fala sobre 3 questões muito importantes. Desenvolver paradoxos, poesia e metáforas. Por quê? Porque esse é um tipo de comunicação
que requer o toque humano, a sutileza da Perfeito. interpretação de todos esses aspectos. E isso a ferramenta nunca vai nos entregar. A IA, ela pode ser a melhor sobre metáforas e sobre poesias, desde que alguém consiga mostrar para ela o que é isso, mas ainda assim ela não vai substituir aquele encanto e aquele toque humano que se tem. Então, Exatamente. é sobre isso. Se a IA não está sendo ética, não é que a IA não está sendo ética, é que alguém, antes Exatamente. disso, não colocou os princípios e os valores necessários para que ela consiga atuar dessa maneira. A IA, ela sempre vai ser demandada. E a partir dessa demanda, ela vai evoluir. Mas sempre parte de uma demanda. Exatamente. Assim, gente, já que a gente tá falando em termos técnicos, né? Alguém pode explicar aí pra quem tá assistindo pra nós e não tem conhecimento, o que seriam prompts? Prompt nada mais é do que o comando que tu dá para a IA para que tu passe um contexto e faça uma solicitação, né? Então, tu diz ali que tu quer que ela, por exemplo, gere uma imagem de um cavalo amarelo Com asa. flutuando num sítio. E assim, quais dicas que vocês dão pra ter prompts mais assertivos no dia a dia, assim, que o pessoal pode usar? Eu acho que o ideal, e eu uso bastante a IA no dia a dia, é tu passar o maior contexto possível. Tu também, eventualmente, dizer o que tu não quer, porque dependendo da demanda, tu vai pedir e ele vai entender que deve complementar com alguma coisa, mas tu diz o que tu não quer também. E normalmente é legal a gente passar o formato de resposta que a gente deseja. Então, me responde com uma tabela, me responde como se tu fosse um especialista em biologia, Sim. ou me responde em um código Python comentado. entendeu? Aqui está um segredo de utilização da ferramenta, né? Porque se a gente não sabe perguntar, obviamente a gente não vai ter uma resposta do jeito que a gente espera, né? Então, a gente precisa saber perguntar e o prompt é justamente nessa linha, né? A gente precisa saber como perguntar aquilo para a gente chegar num objetivo que, de fato, nos traga clareza, né? Então, tu queres comentar, Craig? Você pode... Não, tô sendo ansioso aqui, mas... Pode, vai. Fazendo uma analogia da forma como eu vejo, pelo menos, o segredo de uma boa resposta, ela sempre está na boa pergunta, né? Exatamente. Exatamente isso que a Jéssica e toda a turma do C fez para nós aqui, preparando as perguntas para a gente vir para cá. Porque Perfeito. ela que vai condicionar a boas respostas, né? Então pensa assim, uma analogia sobre a IA ser o gênio da lâmpada, tá? Quantas vezes e quantas piadas, a maior parte delas impróprias, a gente fala sobre o gênio da lâmpada? Eu achei um gênio que tinha 3 desejos para fazer. Aí o primeiro desejo eu desperdicei porque eu não soube fazer a pergunta correta. Eu pedi 1 milhão, ele me deu uma espiga de milho gigantesca. Sim. Beleza. Então pensa nesse contexto. Quanto melhor tu fizer a pergunta e mais direcionada ela for, melhor vai ser a resposta que ela vem, né? Que vai vir da plataforma. Então é muito sobre isso. Eu particularmente gosto de mandar áudio no WhatsApp, tá? Que é uma coisa que as pessoas odeiam receber, mas eu me acostumei a fazer desse Os jeito. dois a gente até escuta, né? Então o que eu faço? E o problema é que eu falo rápido. Ai, não tá. Vai gerar o cérebro de quem recebe. Mas o que eu faço? Eu dialogo muitas vezes com o ChatGPT por áudio, né? Sim. Porque eu tô pensando em alguma coisa e vai ser difícil a gente parar, escrever e tal. Tu pega e tu liga o áudio do ChatGPT, que Sim. é a ferramenta que eu costumo utilizar no meu dia a dia, e eu dialogo com ela. Eu vou conversando e vou contextualizando. Exemplo, se eu estivesse hoje procurando uma vaga de estágio na área de vendas, que é de onde eu venho, né? Numa empresa X, eu ia dialogar com o ChatGPT sobre, olha, semana que vem eu vou ter uma reunião com o gerente de vendas do CIE Rio Grande do Sul. Eu queria que você me contasse um pouco mais sobre o CIE, sobre o que ele está fazendo, quais são as atividades, quais são os serviços que eu naturalmente vou ter que vender caso eu seja um estagiário. Então, ele vai começar a me responder exatamente a partir daquele contexto. E aí é isso que vai fazer eu evoluir, entende? Perfeito. Então, o que eu vejo é isso. O prompt nada mais é do que a pergunta e o direcionamento que tu quer das respostas que vão te vir. Quanto mais tu te debruçar sobre isso, melhor vão ser os anseios e respostas que ele vai te dar. Então a gente já pode dizer que uma habilidade essencial hoje para um estagiário é saber usar IA, né? Dar Exatamente. as respostas. E até complementando um pouquinho, quando tu faz um prompt inicial, tu faz a solicitação, tu também tem a oportunidade de refinar. A IA te entregou alguma coisa, às vezes não é o que tu pediu, por mais detalhado que tu tenha sido, tu refina, detalha ali o que veio errado, o que precisa mudar, a IA vai te responder de novo, e aí tu avalia se chegou no que tu queria, se não, se precisa de mais algum ajuste, e tu vai fazendo esse refinamento até chegar no produto final. Então, por mais que tu não consiga contemplar numa pergunta só,
Na interação que tu vai tendo com a IA, se não for uma interação muito longa também, porque ela tem um limite de memória, tu vai conseguir atingir o teu objetivo, entendeu? E é um exercício, né? Porque quanto mais a gente refina, melhor a gente fica fazendo as perguntas, né? Então, é uma prática que a gente precisa ter, né? Então... Falando assim, né, de empregador aqui, o que eu mais quero ao abrir uma vaga de estágio ou das pessoas que atuam no nosso time é que elas saibam utilizar IA. Ou o saber a gente constrói e vai evoluindo, mas que elas estejam aptas e disponíveis a aprender através da IA. Sim. Mas aí vai uma dica de ouro. Para quem está acostumado a utilizar a IA, fica muito claro e escrachado quando se vê em algum texto alguma coisa que é oriunda da inteligência artificial, sem passar pelo crivo da pessoa. Então, o que a gente está falando sobre o prompt ou o gênio da lâmpada que está do... Não é copiar e colar, né? Exatamente. Tu recebe aquela resposta, dá uma trabalhada em cima dela, bota o teu ar, bota aquele detalhe que o humano vai conseguir dar e que a máquina nunca vai conseguir. E aí, a partir disso, tu vai construindo a tua jornada. E, por favor, leiam, tá? Essa é a dica principal do dia de hoje, tá? Leiam, porque vocês vão ter munição para perguntar e para utilizar ferramentas. Então, acho que não dá para anular isso, né? Eu acho que a bagagem, ela vem oriunda disso, né? Então, não se utilizem só de ferramentas digitais. Se apropriem de livros, se apropriem de conteúdos, para que vocês possam conseguir perguntar, questionar, que é isso que a gente espera, né? Que as empresas esperam de vocês também. Que vocês sejam seres pensantes, questionadores, né? Então, é isso. Não sei se... Então, assim, respondeu, né, Carol? Oh, mais que respondeu. Opa! Ótimo! Então, eu acho que para ir finalizando, né, a nossa conversa foi ótima hoje. E a pergunta do milhão, né, que é a pergunta que eu quero não é o do gênio. Vocês. Não é a do gênio. Com espiga de E no fim, vocês então acreditam que estágio IA é o futuro ou é um hype passageiro? E agora? E agora? ChatGPT. Acho que eu vou abrir aqui. Ela veio e ela não volta mais, tá? Existe uma bolha, eu acredito que sim, mas não sobre a inteligência artificial, mas sobre as questões rasas que estão sendo utilizadas no seu dia a dia, né? Então, tu não vai ser um especialista em IA, em nenhum assunto da noite pro dia. Perfeito. Precisa te debruçar sobre aquilo e mergulhar nesse oceano, tá? Então, é óbvio que ela veio para ficar e é o futuro. Sim. Mas muita coisa vai ficar pelo caminho. A marolinha vai ficando e quanto mais conhecimento tu adquirir, mais tu vai evoluir. Existe um hype sobre soluções mais rasas, mas que de fato, pelo menos na minha opinião, ela veio para ficar e tu vai evoluindo, né? Perfeito. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o que te diferencia de um profissional mais ou menos, de um estagiário mais ou menos, para um estagiário de verdade, eu acho que é justamente como que tu vai fazer essa combinação, né? Então, é o que a gente tem debatido aqui durante o podcast inteiro, né? Como que tu vai utilizar a ferramenta a teu favor e não contra ti, né? Exatamente. E a questão de ser hype, eu vejo que muitas empresas e pessoas também, né, às vezes pensam, eu tenho que usar IA. Só que a IA não é o fim, a IA é um meio. Então, tu quer resolver um problema, a IA pode te ajudar? Beleza, usa a IA. Então, essa questão do hype pode ser muito por isso, que às vezes as empresas veem que tenho que usar IA, preciso colocar IA, mas não necessariamente. Tu precisa resolver um problema que talvez a IA possa te ajudar. Então, essa dica eu quero dar para os estagiários também. Tu pode e deve aprender a usar IA, mas primeiro pensa nos problemas que tu pode resolver com ela também, tá? Se tu não tiver ideia, tu pergunta pro ChatGPT. Quais problemas tu pode me ajudar a resolver? Exatamente. Mas usar o cérebro, né? A gente estimular a nossa capacidade Exatamente. de criatividade, de Ser um sempre exatamente. Exatamente. Ser curioso. Exatamente. Tava relatando sobre um caso que aconteceu esses dias com uma pessoa, no caso eu. Era um amigo do meu amigo. É um amigo do meu amigo, mas assim, ela é uma ferramenta que depois que tu começa a utilizar, tu vê tudo que tu pode evoluir com ela. Esse caso obviamente que talvez só evoluiu a minha curiosidade passageira, mas eu tava na rua e vi um passarinho cantando um tipo de assobio diferente. E eu fiquei numa dúvida, mas que diabo de bicho é esse que eu nunca vi por aqui? Aí eu contextualizei e disse, olha, eu estou em determinada cidade, passeando com meu cachorro, eu vi um passarinho YXZ desse jeito e tal, e ele tá fazendo um canto diferente. Que espécie será que é? E aí me veio aquela informação. Me acrescentou em algo? Absolutamente nada. Mas eu nunca chegaria àquela resposta se não fosse através da IA. Tá na dúvida. Exatamente. Então, esse é um exemplo esdrúxulo de como tu pode utilizar no teu dia a dia para muitas coisas. Então, eu tô com vergonha de perguntar alguma coisa pro meu gestor na empresa em que eu atuo, porque ele falou uma palavra diferente. Perfeito. Por exemplo, quando o Cristiano
me entrevistou para a vaga de estágio que eu estava lá em 2012, procurando no CIE, ele me falou sobre prospecção. Eu, como tenho um perfil de vendas, eu fui dando uma ideia assim, olha, é legal, é bacana, atuo muito bem com prospecção, mas eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Sim. Hoje em dia, não cometam mais esse erro. Se atualizem antes, perguntem para o ChatGPT, assim como vocês, obviamente, devem perguntar no Google, no TikTok, a inteligência artificial ela vai te dar respostas mais ricas para as melhores perguntas que são realizadas, né? Exatamente. Gente, perfeito, gente. Eu queria agradecer. Eu adorei o papo de hoje. Eu acho que a gente debateu muito sobre como usar e o mais importante, usar com consciência, né? De não deixar a nossa essência nas coisas que a gente faz e trazer isso só para agregar o nosso conhecimento, nossas entregas. Então a gente finaliza hoje. Eu gostaria que todo mundo que assistiu até aqui deixasse o comentário o que achou e dizer para nós, né, se acha mesmo que é o futuro ou é hype. E é isso então. Hoje foi o papo com o estagiário, com esse tema e até mais.